Cleópatra provavelmente seja a mulher mais famosa do mundo antigo, e era um mundo dominado por homens. Mesmo assim, ela sobressaiu e escreveu seu nome na história para sempre. Infame, rameira, calculadora e disposta a fazer qualquer coisa pelo poder, inclusive assassinar. Assim a descreveram os romanos. Eles a derrotaram para se apropriar da sua terra, do Egito e de suas riquezas. Dessa forma, o Império Romano enterrou para sempre a dinastia ptolemaica, que governou o Egito por quase 300 anos, e Cleópatra foi a última rainha do Egito Antigo. E hoje no História e Biografia você vai conhecer a sua história. Para começar, vamos entender um pouco sobre a procedência de Cleópatra, que nasceu no seio da dinastia ptolemaica. Ptolomeu I Sóter era um dos generais de Alexandre o Grande, quando ele conquistou o Egito. E após a morte de Alexandre, Ptolomeu I assumiu o controle do país e fundou a dinastia ptolemaica. Foi uma das famílias reais mais sangrentas e traiçoeiras da história, mesmo para os padrões do mundo antigo. Eles mantiveram o controle do trono egípcio durante séculos, por serem cruéis e impiedosos. Assassinatos, intrigas, tramas e complô faziam parte do dia a dia dessa família. Para os Ptolomeus, o assassinato era uma ferramenta política legítima e não existia nenhuma lealdade familiar. Ao longo da história, grande parte dos integrantes dessa família morreu de forma violenta e quase sempre o autor do crime era outro da família. Filhos que mataram seus próprios pais, irmãos matando irmãos e, em alguns casos, até os pais matando seus próprios filhos. Nenhum vínculo familiar era mais forte do que a sede de poder. O amor familiar acabava quando um deles precisava se afirmar para deter o poder absoluto. Desde bem jovens, os ptolemaicos tinham que aprender a ser muito astutos ou dificilmente sobreviveriam. Além disso, havia uma tradição bastante perturbadora. Durante os séculos que estiveram no poder, eles cometeram incesto para gerar a próxima geração de reis e rainhas. Tudo isso tinha a ver com a ideia de manter a linhagem sanguínea pura e, naturalmente, manter o poder dentro da família. Era muito comum que irmãos se casassem e reinassem juntos. E foi nesse ambiente saudável que nossa protagonista, Cleópatra, nasceu no ano de 69 a.C. O seu pai, o faraó Ptolomeu XII, era o rei do Egito, aquela que havia sido a maior civilização do mundo antigo. Mas Cleópatra não viu aqueles tempos gloriosos do passado. Ela nasceu em uma época em que o Egito estava em declínio e o Império Romano agora era quem dominava e expandia suas fronteiras. E esse grande império estava olhando diretamente para o Egito e suas riquezas. A ideia era invadi-lo e convertê-lo em uma província romana. Ptolomeu XII, o pai de Cleópatra, tinha outros 4 filhos: Berenice IV, Ptolomeu XIII, Arsinoe IV e Ptolomeu XIV. O Egito precisava de um líder novo e forte para recuperar a sua antiga glória, e o faraó Ptolomeu XII designou a jovem Cleópatra para esse papel, certificando-se de prepará-la adequadamente. Cleópatra recebeu a melhor educação possível e disponível no mundo antigo. Desde pequena foi preparada para ser rainha, pois ela era incrivelmente inteligente. Cresceu estudando matemática, filosofia e astronomia. Estudava ciências, escrevia poesias. Era uma jovem extrovertida, muito sociável, e foi crescendo com a ideia de que ela era a melhor pessoa para governar o Egito. Ela tinha pouco mais de 10 anos de idade e o seu pai foi derrocado em uma rebelião familiar. E para recuperar o poder, desesperado, Ptolomeu XII foi com sua filha, no ano de 58 a.C., a Roma, para pedir e implorar o dinheiro que necessitava para formar um exército e recuperar o seu trono que foi usurpado por sua própria família. É bem possível que ela, uma criança de 10 anos, tenha visto seu pai, o grande rei, o rei dos reis, implorando aos senadores romanos, se rebaixando diante deles para recuperar o poder. Ptolomeu XII conseguiu um acordo com Roma e retornou vitorioso do exílio à frente de um exército romano com o apoio do procônsul sírio. Cleópatra viu como seu pai mandou executar a própria filha, Berenice IV, a irmã mais velha dela, que era rainha no Egito naquele momento e que havia conspirado para derrocar o pai.
Ptolomeu XII assume novamente como rei e mais ou menos no ano de 51 a.C. ele designa Cleópatra para reinar ao seu lado. Segundo muitos historiadores, não houve nenhum relacionamento incestuoso entre o rei e a rainha. Ele morreu pouco tempo depois. A rainha, que agora era uma adolescente, se casa com seu irmão de 10 anos, que assume como Ptolomeu XIII. Ele é apenas um menino, mas agora é rei e estava no mesmo nível de Cleópatra. E como é de esperar, os dois irmãos seguiram a tradição ptolemaica e se tornaram adversários mortais. Ela se considerava a pessoa mais adequada para governar o Egito. Infelizmente, ele também pensava assim, e a disputa entre os irmãos rapidamente se tornou em uma batalha pela sobrevivência. O irmão de Cleópatra, Ptolomeu XIII, podia ser apenas uma criança, mas ele estava cercado de conselheiros ávidos de poder e ansiosos para tirar proveito de sua posição. Eles rapidamente tramaram e garantiram que o rei tivesse o apoio da corte e do exército e começaram a planejar a queda da jovem rainha. Cleópatra, muito consciente de onde havia nascido, já sabia que não estava segura naquele palácio. Os conselheiros do seu irmão estavam se tornando mais poderosos a cada dia. Cada canto daquele lugar poderia esconder um assassino. Cada refeição poderia estar envenenada. E a ameaça se tornou tão grande que ela sabia que enquanto seu irmão estivesse vivo, a sua vida estava em um perigo constante. Sabia perfeitamente que entre ela e o seu irmão, somente um sairia vivo. Porém, naquele momento, ela era o lado mais fraco e cada vez tinha menos apoio. E a situação foi ficando tão perigosa que ela pensou que naquele momento a sua melhor chance de sobreviver era fugindo do palácio e da cidade. Durante um ano, Cleópatra viveu no exílio, planejando o momento em que poderia retornar e recuperar a sua coroa. E no meio dessa briga entre irmãos, entra em cena Roma, que estava no auge de suas conquistas, se expandindo e agregando cada vez mais territórios ao seu império. Ela estava de olho no Egito, porque era um país extremamente rico e cheio de recursos. Não era à toa que ele era conhecido como o celeiro de Roma. Cleópatra já conhecia o seu poder. Ela tinha visto seu pai pedir dinheiro aos romanos para recuperar o seu trono. E pensou que poderia fazer o mesmo. Sua esperança de recuperar a coroa era forjar uma aliança com Roma e começou a pensar em um romano poderoso o suficiente para ser seu aliado. E esse romano não poderia ser outro além de Júlio César. Ele era o homem mais poderoso do mundo naquele momento, um grande conquistador, rico e com um vasto exército à sua inteira disposição. Mas foi o irmão de Cleópatra, que já era um adolescente, quem conheceu César primeiro. Foi durante uma visita do general romano ao Egito. Era uma época em que Roma estava envolvida em uma guerra civil que assolava todo o Mediterrâneo. Oficialmente, César estava em busca do seu rival, o estadista romano Pompeu, que havia fugido para o Egito, mas esse não era o motivo principal da sua visita. O que ele queria mesmo era dinheiro e os suprimentos para os seus exércitos. E lembremos da dívida que Ptolomeu XII, o pai da Cleópatra, tinha com Roma. E essa dívida ela herdou junto com seu irmão. O jovem faraó estava ansioso para causar uma boa impressão em César e acreditava piamente que tinha o presente perfeito para provar sua lealdade ao poderoso romano. Recordemos que Pompeu, o inimigo de César, havia fugido para o Egito em busca de abrigo, mas chegando lá, levou uma desagradável surpresa, que para o seu desespero foi a última. Ptolomeu, o irmão de Cleópatra, lhe havia dito que lhe daria asilo, mentindo. Os seus conselheiros disseram para Ptolomeu que o melhor seria decapitar o rival de César e apresentar sua cabeça como um presente. Mas o plano do jovem faraó foi um total fracasso. Quando César viu a cabeça do seu rival, ficou completamente chocado e horrorizado com o atrevimento desses estrangeiros terem matado um dos grandes romanos da época, ainda que ele fosse seu inimigo. César ficou furioso e demonstrou imediatamente a sua autoridade na corte egípcia, ordenando a execução dos homens que haviam matado seu rival. E esse grande erro do seu irmão foi a oportunidade perfeita para Cleópatra. O seu plano era simples: entrar sorrateiramente no palácio, sem ser vista, e cortejar César. Era muito perigoso, e ela sabia que corria um grande risco. Se fosse descoberta, ou se César a rechaçasse, ela enfrentaria uma morte quase certa.
Mas Cleópatra era uma jovem muito confiante e inteligente, sabia que era irresistível e foi armada unicamente com a sua coragem. Além disso, ela não via nenhuma outra saída. E o seu plano sim que deu certo. Ela protagonizou um encontro que hoje é lendário. Mas uma coisa nesse encontro provavelmente nunca aconteceu, que ela havia entrado no palácio enrolada em um tapete. Historiadores e egiptólogos acreditam que seria altamente improvável que César chamasse ou deixasse entrar um comerciante desconhecido para lhe trazer um tapete e o abrisse assim sem saber o que havia dentro. E também as chances de que Cleópatra sobrevivesse tanto tempo enrolada em um tapete pesado que foi transportado desde a entrada da cidade até os aposentos de César eram quase nulas. O mais provável é que a história do tapete seja simbólica e que ela tenha entrado na cidade à noite, escondida e abrigada pela escuridão, conseguiu entrar na câmara de César. Naquela época, ela tinha mais ou menos 21 anos e ele tinha um pouco mais de 50. Ela conhecia a reputação de Júlio César. O general tinha tido casos com governantes homens e mulheres, também com as esposas de membros da elite romana. Muitos diziam que Cleópatra o havia seduzido com a sua beleza lendária, a qual nenhum homem podia se resistir. Mas hoje em dia existem evidências que sugerem uma história diferente. Em uma moeda de Cleópatra, cunhada nos últimos anos de sua vida, que supostamente retratava a sua real aparência, ela não aparece ali representada como uma mulher bonita. Não retratam exatamente uma beleza clássica. Certamente o mito da beleza de Cleópatra nasceu após a sua morte, pois a sua aparência pode não ter sido tão glamurosa como nos fizeram acreditar, mas historiadores concordam que ela tinha sim uma presença encantadora e era intelectualmente irresistível. Temos descrições de Plutarco e outros que dizem que o seu discurso era realmente encantador. Sua capacidade de atrair com suas palavras e ações a tornavam uma mulher absolutamente irresistível. Hoje em dia, existe um grande debate sobre a beleza de Cleópatra, se ela era fisicamente bonita ou não. Mas o que está claro é que o seu caráter, suas ideias e o seu impacto na história foram tão grandes que ainda hoje se fala sobre ela. Na manhã seguinte, o irmão de Cleópatra, o faraó Ptolomeu, descobriu a terrível verdade de que sua própria irmã o havia enganado ao fazer um pacto com o general romano. César restabeleceu Cleópatra como governante ao lado do seu irmão e foi realmente franco com os dois. Roma é quem comanda aqui e eu sou o líder de Roma neste momento. Ambos compartilharão o poder em paz. Ele exigiu que o faraó, Cleópatra e os seus dois irmãos mais novos se unissem e colaborassem, pois o que importava para César era que Egito estivesse em paz, sem guerras e focado na produção de riquezas. Mas, por mais César que ele fosse, ele não conseguiu unir aqueles irmãos. César não sabia o quão disfuncional a família ptolemaica podia chegar a ser. E a realidade nua e crua entre eles era que, para que um dos 4 sobrevivesse, os outros 3 deveriam morrer. Logo em seguida, ocorreu uma rebelião, quando os partidários do irmão de Cleópatra se levantaram contra ela e o seu amante romano. Os apoiadores de Ptolomeu foram derrotados pelas tropas de César, e as legiões romanas se tornaram a proteção oficial da rainha. O irmão de Cleópatra tentou escapar, mas acabou se afogando no rio Nilo durante a sua fuga. No caso da irmã mais nova, Arsinoe, que era cada vez mais desleal a Cleópatra, foi capturada e exilada pelas forças de César. Agora Cleópatra estava realmente satisfeita. Naquele momento, ela tinha em mente tentar recuperar parte da glória perdida do Egito, com a ajuda de Júlio César. Após a morte de Ptolomeu XIII, ela passou a compartilhar o trono com o seu inofensivo irmão mais novo, que havia sobrevivido. De momento, ela havia eliminado qualquer ameaça à sua autoridade. E de acordo com o costume egípcio, ela era considerada casada com Júlio César. Naquela época, as tradições egípcias ditavam que o único necessário para se casar era se mudar para a casa da outra pessoa. Não havia cerimônias nem trâmites legais. Mas esse casamento só era de importância para Cleópatra, porque César não parecia reconhecer esse casamento. Também não teria sido reconhecido em Roma. Ele era um membro do Senado romano. Para ele não era permitido se casar com uma mulher estrangeira. Além disso, ele já estava casado com uma romana. A felicidade de Cleópatra foi completa quando ela engravidou de um filho do César. Ela pensava que Roma e Egito poderiam se combinar como uma única força, e o grande líder e soberano seria esse filho.
No entanto, quando o bebê nasceu, César não estava presente. Ele já havia deixado o Egito para retornar a Roma. A criança foi chamada de Cesário, que significa literalmente pequeno César. Para ela, era muito importante que o menino se chamasse assim, para que não houvesse nenhuma dúvida de quem era o pai dele, e que possivelmente algum dia ele herdasse o Egito e Roma. Mas em Roma, muitos questionavam se esse filho realmente era de César. Durante milhares de anos, os egípcios haviam adorado a sua família real como se fossem deuses, e agora Cleópatra começava a agir como um deles. Era uma época profundamente ligada à superstição e ao sobrenatural. Ela começou a se apresentar não apenas como a rainha do Egito, mas também como a encarnação viva de uma das mais poderosas divindades egípcias, Ísis, a deusa cujas lágrimas criaram o rio Nilo. Tudo era maravilhoso para Cleópatra. Ela era a encarnação de Ísis, mãe do herdeiro das duas maiores potências do mundo, mas tudo estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. Cleópatra decidiu fazer uma visita a Roma para apresentar seu filho Cesário a César. Ela buscava fortalecer o seu pacto com o líder romano e, claro, levou consigo muitos recursos a Roma, já que Júlio César preparava sua campanha. Ele era casado, ficou no centro de Roma e alojou Cleópatra e seu séquito em uma vila romana de sua propriedade. A chegada dela foi pomposa e luxuosa. Ela quis demonstrar o poder e a riqueza do Egito, e isso despertou ciúmes, inveja, intrigas, calúnias e todo tipo de fofoca entre os romanos, tanto entre o povo quanto entre os políticos, e isso foi terrível para a imagem dela. Eles não gostavam dela, possivelmente por inveja ou ressentimento de que uma mulher concentrasse tanto poder. Além disso, ela chegou a Roma apresentando seu filho como filho e herdeiro de César. Rapidamente, as calúnias e as fofocas foram se tornando mais prejudiciais e muito agressivas. Cleópatra não era um exemplo a seguir. Para eles, a mulher romana era boa e virtuosa, enquanto Cleópatra era o oposto de todas essas coisas. Bebia abertamente, dizia o que pensava, e a sua forma de vestir diziam que não era de uma mulher decente. Os romanos se beneficiavam dos recursos e riquezas do Egito, mas consideravam os egípcios como bárbaros. E a situação piorou quando Júlio César colocou uma estátua de Cleópatra no templo que ele havia construído. Naquela época, Roma era uma república que rejeitava completamente a ideia de monarcas e herdeiros reais, e Cleópatra representava uma grande ameaça. Eles não queriam uma realeza ali, não gostavam da ideia de Júlio César se relacionar com ela. Ela representava tudo o que eles temiam e odiavam. A raiva e a desconfiança com a rainha egípcia se intensificou quando César começou a agir como um rei. Rumores começaram a circular em Roma de que César tinha a intenção de se casar com ela e de se autoproclamar rei de Roma. No dia 15 de março do ano 44 a.C., César, que era cada vez mais impopular, entrou no Senado romano e pouco depois de sua chegada, o centro do poder da civilização mais sofisticada da Terra foi o palco de um brutal ataque, sangrento e selvagem. Júlio César, marido, protetor e pai do filho de Cleópatra, foi assassinado com 23 facadas por um grupo de senadores. A queda de César fez com que todo o mundo perfeito de Cleópatra desmoronasse. Toda a segurança que ela havia buscado desapareceu com ele. Ela permaneceu em Roma durante quase um mês e, para o seu desespero, descobriu que César não havia nem mencionado Cesário em seu testamento. Agora, mais que nunca, ela precisava evitar que os romanos invadissem o Egito e roubassem as suas riquezas. Um novo aliado poderoso em Roma seria uma boa saída para ela. Como Júlio César não tinha filhos homens, ele adotou um sobrinho neto e o designou como seu herdeiro no testamento. Após a morte de Júlio César, no ano de 44 a.C., se formou o segundo triunvirato, que foi formado por 3 líderes políticos, Marco Antônio, Lépido e Otávio Augusto, o sobrinho adotivo de Júlio César. No ano de 37 a.C., Lépido deixa de formar parte do segundo triunvirato, ficando Otávio Augusto e Marco Antônio para governar o império. Otávio Augusto assume o controle da parte ocidental, enquanto Marco Antônio assume o controle da parte oriental. Marco Antônio seria a nova conquista de Cleópatra e, sem dúvida, ele foi o seu grande amor. Ele era um homem que não controlava suas paixões, não seguia as regras, fazia o que queria, adorava festa, mulher e vinho.
Para Cleópatra, uma aliança com ele parecia ser a melhor oportunidade para sobreviver. No ano de 41 a.C., ela partiu para encontrar com Marco Antônio em seu palácio no Mediterrâneo Oriental. Ela preparou um espetáculo tão suntuoso que superou todas as expectativas de Marco Antônio. Segundo o historiador Plutarco, ela veio navegando o rio acima, em um navio com popa de ouro e velas de cor púrpura, desfraldadas ao vento. Ela jazia sob um dossel de ouro e belos jovens, semelhantes a cupidos, estavam de pé ao seu lado. Cleópatra havia marcado um encontro com ele. Ele já havia percebido que ela estava tentando seduzi-lo, e ela sabia que ele queria o dinheiro dela para financiar suas campanhas militares. Dizem que eles se apaixonaram em seguida e começaram um relacionamento amoroso. Oficialmente, ele viajava para Alexandria a negócios para obter fundos para suas campanhas, mas na realidade era por prazer. Diferente de César, ele gostava de se passar por egípcio e desfrutava das competições e tradições do país. Ele estava encantado com a rainha e com a sua cultura exótica. Quando estava em Alexandria, deixava para trás suas preocupações e mergulhava na sociedade egípcia com seus amigos e Cleópatra. Eles se divertiam muito e formaram um grupo, um clube, para festas e bebedeira. Passavam o dia festejando e o relacionamento deles foi ficando cada vez mais sério. Cleópatra quis seduzir Marco Antônio como um movimento político, mas em questão de semanas a paixão superou a política. Todos estão de acordo que houve mais paixão, mais amor e menos controle no relacionamento com Marco Antônio do que com Júlio César. Ela era cativante e atraente, governava bem o seu país, trabalhando incansavelmente para o povo, mas tinha o seu lado sombrio. Cleópatra era uma assassina. Ela estava disposta a fazer o necessário para se agarrar ao poder. Durante o seu relacionamento com Marco Antônio, ela governou o Egito ao lado do seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV. No início, ele era só uma marionete e ela tinha controle sobre ele, mas à medida que ele crescia, se tornava uma ameaça. Cleópatra sabia que a única maneira de sobreviver era manter o poder e se livrar de todos os seus rivais. De repente, o seu irmão apareceu morto. A causa, um possível envenenamento. Não se sabe ao certo, mas o mais provável é que ela tenha ordenado o assassinato do seu irmão para que Cesário pudesse se tornar o próximo rei do Egito. E assim foi. Cesário se tornou Ptolomeu XV. Tendo eliminado seu irmão, a única ameaça para ela dentro de sua própria família era a sua irmã Arsinoe, que estava exilada, além do alcance dela. Mas ela não estava além do alcance dos soldados de Marco Antônio. E com a ajuda do seu novo amante, ela também mandou assassinar a sua irmã. Com 28 anos e seus irmãos mortos, Cleópatra tinha o poder absoluto que havia buscado durante toda a sua vida, e com um filho e herdeiro para dar continuidade à dinastia. E a ameaça de Roma havia sido neutralizada por sua aliança com Marco Antônio. Finalmente, ela pôde relaxar um pouco. Cleópatra e Marco Antônio passavam dias e noites embriagados. Eles eram excessivos e extravagantes. Aquela relação estava se tornando perigosa. O que era aceitável para os egípcios estava causando um escândalo em Roma. Cleópatra era retratada pelos romanos como uma alcoólatra, tirana e prostituta. O romance deles era a munição perfeita para o seu rival no Senado romano, Augusto, o herdeiro de Júlio César. Com apenas 22 anos, compartilhava o poder com Marco Antônio em uma aliança desconfortável. A rivalidade entre eles começou em seguida. Os dois eram aristocratas romanos e os aristocratas não gostavam de compartilhar poder. Nada podia ser mais certo que um confronto entre os dois. Mas por enquanto, Cleópatra e Marco Antônio continuavam embriagados e apaixonados e alheios à crescente ameaça de Augusto. Naquele momento, ela estava concentrando toda a sua energia e sua inteligência em cativar o seu amante e garantir o seu apoio. Existe uma famosa história sobre Cleópatra em que ela aposta com Marco Antônio que ofereceria o banquete mais caro que já havia sido dado. Ela organiza um banquete incrivelmente suntuoso. No final, ela pergunta a ele o que ele havia achado. Ele disse que o banquete era maravilhoso, mas não era nada que ele não havia visto antes. Então, ela pega um dos seus brincos, uma pérola de 10 milhões de sestécios, uns 15 milhões de dólares hoje, e a coloca dentro de um copo com vinagre para dissolvê-lo e depois bebe diante dos convidados que estavam atônitos. Essa ousadia extravagante não apenas evidenciou a sua riqueza, mas também mostrou a sua perspicácia e astúcia, e que ela estava disposta a tudo para impressionar e conquistar Marco Antônio. Hoje em dia se crê que isso também nunca aconteceu, já que o vinagre sim é capaz de dissolver uma pérola, mas é um processo muito lento e levaria muitos dias.
Mesmo assim, existem várias histórias conhecidas sobre o seu relacionamento que sugerem que Cleópatra era a mais inteligente da relação e era ela quem manipulava Marco Antônio de uma maneira que não conseguiu fazer com Júlio César. Ela continuava com as suas ambições e contava com a ajuda do seu amante para construir o seu próprio império. Essa inspiração vinha da adoração e admiração que ela tinha por Alexandre o Grande. Ele estava enterrado no centro de Alexandria. Foi Alexandre quem fundou aquela cidade onde ela nasceu. Ele criou um império que abrangia grande parte do mundo antigo, império esse que se fragmentou e agora ela queria reconstruí-lo. Mas para o seu plano imperial dar certo, ela dependia de que seu amante Marco Antônio continuasse mantendo o controle de Roma, e enquanto ele festejava em Alexandria, perdia cada vez mais influência no Senado romano e Augusto aumentava a sua, conspirando contra ele. Partidários de Marco Antônio em Roma sempre o avisavam e o mantinham atualizado. No início do ano 40 a.C., após passar vários meses em Alexandria, Marco Antônio finalmente atendeu aos sinais de advertência e retornou a Roma, deixando Cleópatra grávida. Deve ter sido muito difícil para ela, mas ela sabia que se Marco Antônio perdesse o seu poder em Roma, tudo pelo qual ela havia trabalhado se desmoronaria novamente. Situação difícil a dela, apaixonada, grávida, e agora o seu amado tinha que partir. Mas sendo uma mulher ambiciosa, estava disposta a abandonar suas necessidades pessoais para alcançar os seus sonhos imperiais. Mesmo que para isso ela tivesse que ver Marco Antônio se casando com outra mulher, a irmã do seu rival Augusto. Foi uma jogada de poder para estabelecer um vínculo e uma aliança mais forte entre os dois governantes. Algum tempo depois, Cleópatra deu à luz gêmeos, enquanto Marco Antônio foi para Atenas com a sua nova esposa para governar e fortalecer o seu poder. Lá, como de costume, ele se comportou de uma forma extravagante na Grécia, assumindo agora que era o deus Dionísio. Os amantes mantiveram contato por carta, mantendo vivo o sonho de um império compartilhado. No ano 37 a.C., ele abandona sua esposa e se encontra com Cleópatra no Egito. Ela deu a ele todo o apoio financeiro e militar para sua campanha contra os partos. Após reunir um grande exército, Marco Antônio invadiu a Armênia, mas sofreu derrotas e perdas significativas. Marco Antônio não estava à altura da ambição de Cleópatra e a sua campanha foi um total desastre. Ele perdeu a maior parte do seu exército sem obter nenhum resultado. Humilhado, ele fugiu para Alexandria em busca de consolo nos braços de sua amada. Novamente, e com o apoio financeiro de Cleópatra, ele invadiu a Armênia, mas dessa vez a campanha foi bem sucedida e Marco Antônio capturou o rei armênio e conquistou parte do seu reino. Ao retornar a Alexandria, proclamou publicamente o rompimento da aliança com Augusto e distribuiu os territórios governados por ele entre os seus filhos. Declarou que o casamento de Cleópatra com Júlio César era válido e a proclamou rainha dos reis e rainha do Egito e Chipre, que governaria ao lado de Cesário, o filho que ela teve com Júlio César, que foi proclamado como seu herdeiro legítimo. Essas proclamações, conhecidas como as doações de Alexandria, levaram à ruptura definitiva das relações de Marco Antônio com Roma. E isso preocupou Augusto, pois se Cesário era considerado o herdeiro legítimo de César, isso ameaçava a sua posição como sucessor adotivo dele. Augusto, que era um grande estrategista, viu que essa era a oportunidade que ele estava esperando para atacar o Egito, obter suas riquezas e eliminar o seu rival Marco Antônio no processo. E começou uma guerra civil em Roma, e na primavera de 32 a.C., Augusto declarou a guerra ao Egito. Um ano depois, após várias derrotas de Cleópatra e Marco Antônio, as legiões de Augusto se aproximaram de Alexandria. Foi então quando Cleópatra percebeu uma dolorosa verdade. Ninguém esperava que Augusto chegasse tão longe, e ele estava literalmente acabando com o seu inimigo Marco Antônio. Na tentativa de se salvar e conseguir uma possível trégua, algumas fontes dizem que sem que Marco Antônio soubesse, Cleópatra fez uma oferta a Augusto. Ela lhe ofereceu um cetro e uma coroa, símbolos da realeza, dizendo que pagaria o que ele pedisse para garantir a sua segurança, a do Egito e a do seu filho Cesário, em nome de Roma. No entanto, Augusto não aceitou. Ele não queria o dinheiro dela. O que ele queria era o país com todas as suas riquezas para ele mesmo, e desejava a morte do seu rival Marco Antônio.
Tudo que os amantes condenados podiam fazer agora era esperar a chegada de Augusto e se dedicaram em afogar suas mágoas. Eles renomearam aquele grupo de amigos de festa como o Clube do Suicídio. Augusto e suas legiões tomaram a cidade, superando o pequeno número das tropas de Cleópatra. Ela percebeu que a sua única saída era a morte, mas estava determinada a não morrer nas mãos de Augusto. Decidiu experimentar venenos em alguns prisioneiros para ver qual causava uma morte menos violenta e mais digna. Com o veneno adequado, era possível partir bem para o outro mundo e começou a planejar cuidadosamente o seu fim para poder passar desta vida para a outra da melhor forma possível. Em agosto do ano 30 a.C., Cleópatra se despediu de Marco Antônio. Ele deixou o palácio para enfrentar pela última vez o exército de Augusto, mas as suas tropas já haviam se rendido, deixando o general sem exército. Marco Antônio estava totalmente acabado. Em seguida, ele recebeu uma mensagem enviada por Cleópatra, informando sobre o seu suicídio. Mas ela não havia se suicidado. Até hoje se questiona por que ela enviou essa nota a ele. Muitos pensam que ela queria provocar que ele se suicidasse também, e assim desapareceria, aplacando um pouco a fúria de Augusto, e talvez ela pudesse ter mais possibilidade de negociar com ele. É uma atitude cruel, uma traição, mas como ela era uma sobrevivente e queria defender e proteger os seus filhos, é bastante provável que ela tenha feito isso. De qualquer forma, após receber essa nota, Marco Antônio acreditou que a sua amada estava morta e opta por tirar sua própria vida, deixando-se cair sobre a sua espada. Infelizmente, ele não encontrou a morte de forma imediata. Caiu de mau jeito e ficou agonizando durante um tempo. Não se sabe se foi a pedido dele ou a pedido dela, mas ele foi transportado até a sua amada Cleópatra e, finalmente, depois de um tempo de agonia, faleceu nos braços dela. Augusto agora tinha o total controle do Egito e tinha colocado Cleópatra em uma prisão domiciliar. A única esperança que ela tinha era de convencê-lo de alguma forma, ou talvez seduzi-lo, assim como havia feito com Júlio César e Marco Antônio. Faria um último esforço por sua vida e pela vida de seus filhos. Mas Augusto era tão astuto como ela. Ele não seria persuadido por ela e nem sequer ficou muito tempo escutando-a para não correr o risco. Ele era tão implacável e determinado quanto Cleópatra. Nenhum dos seus poderes sedutores funcionariam com ele. E ele não estava satisfeito apenas em derrotá-la. Queria mais, queria humilhá-la. Queria fazê-la desfilar pelas ruas de Roma como um despojo de guerra. Mas Cleópatra não estava disposta a passar por esse tipo de humilhação. Em 12 de agosto do ano 30 a.C., 11 dias após a morte de Marco Antônio, Cleópatra decidiu tirar a sua própria vida, em vez de deixar o seu destino nas mãos de Augusto, mostrando a ele que nesse ponto era ela quem tinha o controle. Sobre a sua morte, dizem que foi com a picada de uma serpente, mas a teoria mais aceita é de que ela tivesse tomado um veneno que provocasse uma morte mais rápida e sem dor. Augusto ficou furioso e destruiu tudo pelo que ela havia lutado. A amada nação de Cleópatra se transformou em uma província do Império Romano. O seu amado filho Cesário, de 18 anos, foi assassinado por ordem de Augusto. Ele colocaria um fim na República Romana e se tornaria o primeiro imperador romano. Os filhos que Cleópatra teve com Marco Antônio foram levados para Roma e ficaram sob os cuidados da ex-esposa de Marco Antônio. Cleópatra foi muitas coisas. Foi uma mulher cativante, sedutora, política, assassina, hedonista, uma mãe carinhosa. Ela também foi a última rainha do Egito Antigo. Seguramente é por isso que mais de 2000 anos após a sua morte, a sua lenda segue viva e o seu nome continua despertando um grande interesse.